Inspirada por histórias próprias e coletivas, a professora aposentada Aide Ferreira, moradora aqui de Pará de Minas, lançou seu primeiro livro solo. Ela que participa de projetos de incentivo à leitura, inclusive, foi uma das primeiras pessoas a garantir a carteirinha da nossa biblioteca pública. Ela recebeu nossa equipe para contar um pouquinho sobre sua jornada. Nascida em São José da Varginha em 1948, Idelvais Alves Ferreira, carinhosamente conhecida como Ide, lançou neste ano seu primeiro livro de contos. Apaixonada pelo universo da literatura, se interessou pela leitura ainda criança e escolheu seguir a área da educação por amor à profissão. Eu sempre gostei de ler. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, tem uma cena interessante que uma vez eu escrevi, a professora pediu uma redação, e eu fui embora na redação. Escrevi. Aí, quando ela leu, ela falou assim, você copiou de onde? Eu falei, não copiei, professora. Os meus pensamentos que vieram. Aí ela achou muito interessante, porque eu era uma criança de 9 anos, né? E eu pegava muito livro na biblioteca da escola, porque lá em casa a gente não tinha acesso a livros. Então, assim, a biblioteca da escola foi a minha primeira casa, se posso assim dizer. Depois, quando inaugurou a biblioteca pública, eu fui uma das primeiras. Eu sou a 16ª inscrita na Biblioteca Pública de Pará de Minas. Com bom humor e carinho pelas lembranças que compõem sua trajetória, Ide conta que precisou de uma ajudinha antes de publicar seu primeiro conto. A partir daí, entrou para o grupo Contoadas, onde se encontrou ainda mais na literatura e deixou a timidez de lado. E meu primeiro conto foi muito engraçado, porque eu escrevi e guardei para ninguém ver, eu morria de vergonha. A minha irmã achou escondido e mandou para o jornal, só que ela não pôs o nome de ninguém. Um dia o jornal chega lá em casa com um conto publicado escrito autor desconhecido. Então eu fui a primeira escritora de autor desconhecido. Eu comecei a participar de um grupo chamado Contoadas, no SESEC, onde a coordenadora era a escritora Terezinha Pereira, junto com a professora Neuza, que também hoje é escritora, Neuza de Souza. E Terezinha levava um conto e pedia para a gente reescrever um conto. E com essa brincadeira eu animei de vez, né? Era muito interessante porque a gente tinha vergonha de ler o conto que a gente tinha escrito. Mas aí com uma grande educadora que a Terezinha sempre foi, ela animava a gente, punha a gente para ler o que a gente tinha escrito. E com isso a gente vai adquirindo uma certa confiança, né? Empolgada com o processo, também fez parte de outros projetos onde ganhou visibilidade internacional. Depois veio o Escrita de Mulheres, Letras de Quarentena. Foi um livro que nós escrevemos no início da pandemia, onde ainda não tinha nenhuma literatura sobre ela, nós escrevemos. Foi um livro assim, muito baseado no nosso sentimento diante daquela angústia toda de morte, né? De luto mesmo, e sem saber como que se daria o nosso futuro diante, né, daquela catástrofe. E foi um livro assim, muito precioso. Foram, me parece, não sei se 21 ou 23 mulheres que escreveram. E depois, não é que o livro vai para a Itália e hoje ele já foi traduzido lá. Ele ia ser lançado lá, esse livro nosso. Depois eu participei do Mulherio das Letras, que é um grande movimento, Brasil, Portugal, e esse livro eu mandei um conto e foi publicado também. E aí eu animei, né, de vez. Então eu já tive dois contos publicados em Portugal e meu último conto foi publicado no Cartas para o Futuro, da Flip, que é da Feira Literária de Paraty. É um livro que ficou muito bonito também. E agora eu dei um salto final, que foi um livro solo. Nomeado Encontros, o primeiro livro da professora, lançado em novembro, reúne 23 contos sobre o protagonismo, força e sabedoria feminina. Eu tenho recebido assim, muitos elogios de quem já leu,
tem recebido cada mensagem super carinhosa, que me deixa assim com os olhos cheios de lágrimas, assim, de ver que eu tenho conseguido tocar o coração, não só de mulheres, mas de homens também, sabe? Porque o livro, a hora que você lê, você fala assim, no, parece que está falando da minha avó, parece que está falando da minha mãe, da minha tia. Porque as alegrias e dores das mulheres são as mesmas, né, em qualquer lugar. Quem quiser adquirir o livro e saber mais sobre essas histórias, ele pode ser adquirido na Papelândia, no Espaço Futuro ou no Espaço Pilates, aqui em Pará de Minas.